Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, é chave. Como a gente prepara crianças e jovens para ter independência financeira. E vamos focar bem na nossa realidade, aqui no Brasil. Recebemos um material bem completo, sabe? Com análises, exemplos. E a nossa missão aqui é tentar extrair o que tem de mais útil nisso tudo. Um tema fundamental, sem dúvida. E a urgência fica clara logo de cara, né? Tem um dado do Banco Central que o material destaca, assim, 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Impressionante. Esse número ele realmente acende um alerta. Mostra que alguma coisa precisa mudar na forma como a gente lida com dinheiro e como ensina isso para a próxima geração. Exatamente. Então, bora investigar isso, ver essas ideias, essas estratégias, Com certeza. E como você disse, não é só para, evitar dívida. que já seria ótimo, né? Já seria um alívio para muita gente. Pois é. Mas vai além. É sobre construir capacidade de escolha, autonomia para tocar os projetos de vida. O que a gente viu nesse material sugere que muito do aperto de hoje vem, sabe, da falta de preparo lá atrás. Faz sentido. É da poder de escolha mesmo. Total. E para a gente ter uma ideia melhor desse desafio, os dados que compilaram mostram um cenário, assim, complicado. Renda média familiar, segundo o IBGE, ali na casa dos R$ 2.900, Que já não é muito, né? para a realidade de custo de vida. Pois é. E aí junta isso com outro dado da Serasa. 27% das pessoas com o nome sujo por causa do cartão de crédito. Aí complica. Quando você cruza essas duas coisas, a renda mais baixa e a dificuldade com o cartão, fica claro que o terreno é bem delicado para muita família. E o que essa análise que a gente recebeu deixa muito, muito claro é como esses números se ligam diretamente à falta de, digamos, um conhecimento financeiro prático no dia a dia. Os documentos até apontam os problemas bem comuns, né? Principalmente com os mais jovens. O cartão de crédito, por exemplo, ele aparece quase como um personagem central dessa história toda. O famoso velão. Quase isso. A fonte que a gente analisou dá um destaque enorme para o perigo dos juros rotativos. Falam em taxas que podem chegar a inacreditáveis 200% ao ano. 200%? É surreal. Totalmente. O material descreve isso como um potencial vilão do orçamento mesmo, capaz de transformar um deslize pequeno numa bola de neve de dívida. E muitas vezes é por puro desconhecimento de como aquilo funciona, né? Sim, a pessoa às vezes nem entende o que está pagando ali. E além do cartão, outro ponto que a documentação levantou foi a cilada dos empréstimos que parecem fáceis demais, né? Exato. Aquela oferta que chega fácil pelo aplicativo, sem muita burocracia. Isso. Mas aí sem entender direito as taxas, o compromisso de longo prazo, e os jovens podem acabar entrando num ciclo bem difícil de sair. Parece que a conveniência na hora cega um pouco para as consequências lá na frente. Perfeita colocação. E aí, soma-se a isso a falta de uma reserva de emergência. É outro ponto que os papéis batem bastante na tecla. O famoso colchão financeiro. Esse mesmo. A falta dele deixa as pessoas muito vulneráveis, né? Qualquer imprevisto, sei lá, uma doença, perder o emprego, O problema no carro. será séria. E se a gente conecta isso com o cenário geral, que os dados mostram, o impacto vai muito além do bolso, né? Com certeza. A análise fala disso explicitamente. Consequências como estresse crônico, limitações das escolhas de vida, adiar um estudo, um casamento, ter filhos Sim. e até problemas sérios de saúde mental. Ou seja, quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando também de bem-estar, sabe? De abrir portas para um futuro com mais opções. É uma visão bem importante essa, mas felizmente, né, a análise não fica só no problema. Ela avança e traz umas estratégias práticas, quase um guia para o pessoal em casa. Sim, isso é bom. São 8 abordagens principais que o material detalha. A primeira, que parece básica, mas talvez seja a mais esquecida: conversar abertamente sobre dinheiro. Em casa, quebrar o tabu. Fundamental. Começa por aí. A segunda, incluir as crianças, claro que de um jeito apropriado para a idade, nas conversas sobre o orçamento da família, para elas começarem a entender, né, de onde vem, para onde vai a grana. Isso já parece um passo enorme, não acha? Sem dúvida. Essa transparência inicial é o que abre a porta para os outros passos. O material sugere, por exemplo, abrir uma conta poupança, mesmo com pouco dinheiro. Ah,
A poupança, sempre polêmica pelo rendimento baixo. Pois é, mas o interessante aqui é que a fonte não foca tanto no rendimento, que a gente sabe que é baixo. O foco é no valor psicológico para a criança, de ver o dinheiro juntando, de ter um cantinho dela para guardar, é criar o hábito, entende? O hábito de poupar antes de pensar em rentabilidade? Exato. E aí, na sequência, a sugestão é ir um pouquinho além, começar a introduzir a ideia de investimentos, explicar de um jeito simples o que é uma ação, o que é um fundo, desmistificar essas coisas. E para não ficar pesado, a análise até recomenda usar jogos educativos financeiros. Isso, para transformar em algo mais divertido, né? Outra tática que eles mencionam é fazer simulações, tipo, vamos ver quanto custa comprar um carro financiado versus alugar, ou planejar os gastos de uma viagem juntos. Essas simulações são ótimas. Ajudam a tornar concreto o impacto das decisões, né? Tira do abstrato. Concordo. Parece que a fonte valoriza muito essa conexão com a vida real. O 7º ponto é a clássica mesada. Ah, mesada. Sempre um debate. Sim, mas aqui a ênfase do material é forte na responsabilidade. A ideia não é só dar o dinheiro, é dar autonomia para administrar. E olha que interessante, permitir que a criança ou o jovem erre. Isso é contraintuitivo para muitos pais, né? Deixar errar. Pois é, mas o argumento implícito ali parece ser que o erro na gestão da mesada pode ensinar mais do que o acerto sempre vigiado. É uma ferramenta de aprendizado poderosa, apesar do receio natural dos pais. Faz sentido. Aprender com a prática, mesmo que tropeçando. E por fim, a 8ª estratégia: incentivar a doação, a caridade. Ensinar que o dinheiro também serve para ajudar os outros, para pensar no coletivo, não só para o consumo próprio. Gosto dessa visão mais ampla, de incluir o compartilhar. Mas você tocou num ponto importante antes: a adaptação à realidade de cada família. O material dá alguma dica de como fazer isso? Especialmente para quem tem a renda mais apertada, que ouvir falar de investir pode parecer até meio fora da realidade. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A análise não dá uma fórmula mágica, tipo, faça isso. Mas o que ela enfatiza é que os princípios por trás das estratégias, esses sim, são adaptáveis. Ok. Para uma família com um orçamento bem justo, talvez o foco inicial não seja comprar ações, claro, mas pode ser dominar o orçamento doméstico à risca, criar uma reservinha de emergência, mesmo que mínima, ensinar a diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa na hora de comprar as coisas. Entendi. A lição está na conversa, nas escolhas do dia a dia. Exatamente. A conversa aberta sobre as limitações e as escolhas que precisam ser feitas dentro daquela realidade já é por si só uma lição valiosíssima. A adaptação está mais na escala, no tipo de ferramenta que você usa do que na filosofia em si. Entendido. E para não ficar só na teoria, achei uns exemplos com números nos documentos que ajudam a gente a visualizar isso bem. Ah, legal. Exemplos concretos sempre ajudam. Coisa simples, tipo, mostrar que R$50 por mês guardados viram R$600 em um ano. Pode não parecer muito, né? Mas a fonte usa isso para ilustrar a disciplina, o ato de guardar. O poder da constância. Isso. Aí eles avançam para um exemplo de investimento. Pegar esses R$600 e colocar num CDB de banco digital, em que renda, sei lá, 105% do CDI. A análise até explica rapidinho o que é CDB e CDI. Que são termos que assustam às vezes, né? Sim, mas explicam de forma simples. CDB é como emprestar para o banco, CDI é uma taxa de referência. O ponto é mostrar o cálculo. Com um CDI exemplo de 13% ao ano, que era a referência na época da fonte, aqueles R$600 virariam uns R$678 em um ano. A ideia é mostrar o dinheiro trabalhando, mesmo que pouquinho no começo. E essa demonstração, mesmo que modesta, é chave para a pessoa começar a entender os juros compostos a favor dela, né? E não só contra, como no cartão de crédito. É a virada de chave. Exato. Outro exemplo prático que a análise traz é a simulação de um financiamento. Pegam um empréstimo hipotético de R$20 mil com uma taxa de 1,5% ao mês por 24 meses. Sem entrar na fórmula aqui, o objetivo que eles destacam é mostrar como é vital entender a mecânica dos juros antes de assinar o contrato. Ver o quanto de juros vai ser pago no final, sabe? O custo total daquele dinheiro emprestado. Isso pode ser um choque de realidade, né?
ver o número final. Com certeza, um aprendizado preventivo, digamos assim. Precisamente. É sobre tirar esse véu de mistério das finanças, dar ferramenta para a decisão ser mais consciente, menos no impulso ou na desinformação. E por falar em ferramentas, os documentos listam alguns recursos online que podem ajudar nisso. Citam o site do Tesouro Direto, né, para comprar títulos do governo. Sim, bem conhecido. E aplicativos de gestão financeira. Mencionam Organize, Guia Bolso, Minhas Economias, esses apps que ajudam a controlar os gastos. Essas ferramentas digitais são ótimas. Facilitam muito, não dá para negar. Agilizam, mostram gráficos. Deixam mais visual, né? Isso. Mas é super importante reforçar o que a análise também sugere. Elas são meios, não o fim. O conhecimento dos princípios, entender o porquê das coisas. Essa é a base. Sem isso, até o melhor aplicativo pode não adiantar muito ou ser mal usado. Faz todo sentido. A análise também traz uma tabelinha, comparando os investimentos que eles consideram simples. Tesouro Selic, CDBs de bancos digitais, LCI e LCA. Aquelas letras de crédito, né? Imobiliário e agronegócio. Essas mesmas. A tabela resume de um jeito bem direto a rentabilidade média, que se pode esperar, o nível de risco, que geralmente é baixo ou médio nesses casos, e o prazo, a liquidez de cada um. É útil ter essa visão comparativa. Sim, e o ponto principal que a fonte parece querer destacar com essa tabela é aquela relação clássica, né, entre rentabilidade, risco e liquidez. Geralmente, para ganhar mais, você tem que aceitar um pouquinho mais de risco ou abrir mão de pegar o dinheiro qualquer hora. E essa comparação é valiosa porque reforça uma ideia que está em toda discussão sobre investimento no material. Não existe o melhor investimento para todo mundo. Ponto final. Verdade. Existem opções mais adequadas para cada objetivo, para cada perfil. A fonte deixa isso bem claro. A escolha depende. É para reserva de emergência? Ah, então talvez a segurança e a liquidez do Tesouro Selic sejam melhores. Certo. É para um objetivo de longo prazo? Bom, aí talvez um CDB ou uma LCI, COCI, com prazo maior e um rendimento um pouquinho melhor faça sentido, mas sempre olhando as condições específicas de cada produto, claro. E para amarrar tudo isso com a vida real, a documentação traz 2 estudos de caso que eu achei bem claros. Casos reais sempre ajudam a fixar, né? O primeiro é da família Souza. Eles tinham uma renda de R$5 mil por mês, mas uma dívida de R$10 mil no cartão. Justamente o vilão que a gente falou. Exato. Situação comum, infelizmente. A estratégia que descreveram foi renegociar a dívida direto com o banco e usar o 13º para dar uma entrada boa, para abater o principal. E o resultado que eles apresentaram, conseguiram reduzir em 80% os juros que iam pagar ao longo de um ano. Isso deu um alívio no orçamento mensal. Olha aí. A lição que a fonte tira é direta. Dá para gerenciar a dívida sim, com diagnóstico certo e ação planejada. Mostra que tem saída. Um exemplo muito bom de como aplicar os princípios para reverter um cenário ruim. Mostra que, mesmo quando parece perdido, com estratégia dá para recuperar. O segundo caso é o do jovem investidor. Uma pessoa com renda de R$ 3.500, objetivo claro, construir patrimônio para o futuro, talvez pensando na aposentadoria. Foco diferente. Sim, a abordagem foi investir R$ 400 todo santo mês, com disciplina, no Tesouro Direto. A projeção que fizeram na análise, claro que é uma estimativa, né, considerando uns 10% ao ano de rendimento. Que é uma média, pode variar. Exato. Mas a projeção sugere que em 10 anos, esse jovem poderia juntar uns R$ 60 mil. A lição aqui, segundo a fonte, é o poder da consistência e do tempo. Como um valor que nem parece tão grande, mas aplicado regularmente vira um montante expressivo no longo prazo. Esses 2 casos são ótimos, porque eles contrastam bem as duas pontas, um resolvendo um problema, a dívida, o outro construindo um futuro, patrimônio. Verdade. Mas ambos, como a análise aponta muito bem, se baseiam nos mesmos pilares que a gente veio falando. Entender onde você está, diagnóstico, saber onde quer chegar, objetivo, traçar o caminho, planejamento e, o mais crucial, agir com consistência. Boa. Eles meio que materializam aquelas 8 estratégias que a gente listou. Orçar, poupar, investir, negociar dívida,
tudo ali na prática. Então, resumindo a nossa conversa toda, com base nesse material, fica muito claro que investir em educação financeira desde cedo não é só ensinar a guardar dinheiro ou aplicar na bolsa. Não mesmo. É muito mais sobre dar um conjunto de habilidades para a vida adulta, né? Capacitar a garotada para tomar decisão com mais informação, ter mais controle sobre o futuro financeiro e, no fim das contas, ter mais liberdade. Exatamente isso. É um investimento na autonomia, na capacidade de realizar sonhos. É a liberdade de poder escolher, sabe? Em vez de ficar refém das circunstâncias financeiras. Tem uma citação no final da análise que, para mim, pegou bem a essência disso. Diz assim: o planejamento financeiro não é sobre restrição, mas sobre liberdade. Cada real bem direcionado é um passo a mais rumo à independência. Acho que capta bem o espírito, né? Capta perfeitamente. E o valor disso vai além da pessoa, né? Se a gente pensar a longo prazo, estamos falando de formar uma geração, quem sabe, mais consciente com a grana, mais resiliente para enfrentar crise, mais esperta para aproveitar oportunidade. Seria ótimo. Como a própria conclusão do material sugere, isso pode ter um efeito cascata positivo, sabe? Contribuir para uma sociedade economicamente mais saudável, mais responsável. Sem dúvida. E para a gente fechar com uma provocação, algo que a análise foca menos, mas que essa conversa me fez pensar. Manda lá. O material é muito bom em ensinar sobre dinheiro, ferramenta, estratégia, o como fazer. Mas se a gente pensar nas crenças, nas ideias sobre dinheiro que rolam na nossa cultura, muitas vezes sem a gente nem perceber, qual seria uma suposição comum sobre dinheiro que talvez fosse importante os pais incentivarem os filhos a questionar desde cedo? Algo que vá além do como e entre no porquê a gente pensa assim, para formar um olhar realmente crítico e independente sobre finanças. Boa pergunta. Sei lá, talvez aquela ideia meio automática de que ter um monte de coisa é igual a sucesso. Ou aquela trava de que falar sobre salário, sobre investimento é feio, é proibido. Fica aí a reflexão, né, para a gente expandir um pouco o que a gente explorou hoje.